Pessoal, boa noite. Chegando aí para mais uma live. Estão me vendo, me ouvindo? Digam oi, onde é que vocês estão? Que cidade vocês estão agora? Que país? Como é que está a temperatura aí? Está quente, está frio? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eita, eu acabei de terminar a entrevista com o Dr. Joe Dispenza, né? Foi incrível. Tivemos um probleminha técnico no final, terminou que a gente teve um problema para subir a entrevista e não faz muito tempo que nós conseguimos finalmente salvar a entrevista. Oi, Jorge, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Onde é que vocês estão aí, gente? Jorge, Ivânia, Brasil, sou Ivânia, exatamente, Jorge no Rio de Janeiro, muito legal, vai ficar gravada, a entrevista de Joe Dispenza, a entrevista de Joe Dispenza, ela vai ser editada e nós vamos colocá-la no YouTube, né? Esquentou aí, Alessandra, né, na Argentina? Tá muito calor aí, Thelma? Navegantes, Santa Catarina, muito bem, eu acho que eu já passei por Navegantes, né? É perto de Balneário Camboriú, não é isso mesmo? Marisa, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindas. Denise, Regina, lá do Rio de Janeiro, Mossoró é quente, hein? Santa Maria, 30 graus, Salvador, Naí, Bezerros, Pernambuco, Maria Galdino, Regina do Ivaneide de Mossoró, Regina lá do Rio de Janeiro, Marisa de São Paulo. Que legal, né, gente? Essa coisa, realmente a internet é um negócio que conecta a gente, né? Quando a gente tiver, cada ser humano tiver num nível de evolução voltado para promover o bem, né? A internet é um instrumento de transformação gigante, né? É lindo, né? Muito legal. Então, como eu estava falando, eu estava... hoje não precisa ir para o Instagram, não, viu, Alejandra? Pode ficar aí, pode ficar aqui. Tá tranquilo. Foi porque ontem caiu a Cláudia. A Cláudia, eita, 39 graus em Mato Grosso do Sul, meu Deus, Campo Grande. É porque a Cláudia ontem tem um problema lá com o computador dela, né, e ela não conseguiu, né. Pois é, uma linda noite para todos, né. Helena lá de Porto Alegre, então teve aquele probleminha. Mas hoje podem ficar no Instagram, hoje nós estamos aqui no Instagram, estamos no YouTube. Tá um forno aí, Marisa, em Sampa? Sampa é a cidade das 4 estações do dia, né? Teve um dia que eu estava em São Paulo com um amigo no restaurante, estava quente pra caramba, a gente sentou na calçada do restaurante, batendo papo, fizemos uma reunião, e de repente baixou uma chuva tão forte, daqui a pouco começou a cair granizo. Eu nunca vi um negócio daquilo, passou assim de um calor para cair granizo, para chover granizo. Eu já vi granizo 2 vezes, estava em Campinas, eu veio num congresso também em 2005, e à noite, quando eu saí, a cidade ficou completamente cheia de granizo. Para você andar de carro era uma dificuldade, né? Muita dificuldade. Marisa está dizendo que está amando o livro. Então, gente, a novidade é que eu estava aí, hoje tive o prazer e a honra de entrevistar um dos maiores pesquisadores do mundo na área da física quântica, da neurociência, da epigenética, que é o Dr. Joe Dispenza, né? Direto de Oslo. Oi, Iris, tudo bem? Iris, eu já mostrei sua caneca mais de uma vez, eu não sei se você viu aqui, hoje eu não estou com ela, mas hoje eu tomei o café quântico com sua caneca, viu? Mas eu já andei mostrando aqui nas lives, talvez você não estivesse na hora. A Iris é uma aluna nossa muito querida lá e o ano passado eu estive com ela na Espanha, ela me deu uma caneca linda lá de Oslo. São dos presentes que eu adoro, né? Canecas, chás, essas coisas, né? Enfim. E aí eu fiz essa entrevista com ele, né, foi 1 hora e pouco de entrevista, com um conteúdo soberbo. Ele é uma pessoa genial, é um ser humano muito diferenciado, daqueles seres humanos assim que estão a serviço do bem, da transformação, da elevação da consciência, né, que é o propósito do meu trabalho também. O que eu procuro mais inspirar as pessoas que me seguem, é exatamente isso, para que a gente possa transformar essas redes sociais num caldeirão do bem, assim, de a gente levar o bem, levar a transformação, levar o amor, Por isso que eu usei aquela hashtag, né? Toque o amor, né? Toque o amor. Vamos tocar o amor 540 Hz, vamos elevar a vibração, é isso que a gente está precisando
nesse mundo, né? Então, a entrevista com o Joe Dispenza, nós vamos editar, vamos fazer legenda, porque é em inglês, né? Vamos legendar, vamos editar, e em breve, acredito, daqui a uma semana, eu espero que a gente esteja divulgando essa entrevista, que vai ser um conteúdo muito poderoso, muito educativo, muito profundo. Inclusive, na última hora, eu tive um insight que eu não tinha colocado na lista das perguntas que eu preparei para ele, e fiz uma pergunta sobre a Covid, né? Sobre como é que ele estava vendo esse momento da Covid. Então, foi assim de uma riqueza sem fim. Essa live de hoje, nós escolhemos esse tema dos campos morfogenéticos. Isso é um dos temas mais apaixonantes que eu conheço, e eles fazem parte do meu livro Princípios Quânticos no Cotidiano, né? Tem um capítulo onde eu abordo os campos morfogenéticos, né, que foi estudado por um biólogo inglês, né, chamado Rupert Sheldrake, e foi aprofundado por ele. Isso também é um objeto do meu estudo, do meu trabalho. Inclusive, em 2006, 2007, eu fiz uma parte da formação em constelações familiares, né, com dois discípulos, né, do Bert Hellinger, né, o Lawrence e a Marles, né, e nesse boa noite, quem está chegando aí, e nesse trabalho, né, que eu estava fazendo uma formação internacional, ele me pediu, quando ele soube que eu trabalhava com física quântica, ele me pediu para escrever um artigo explicando quanticamente como é que funcionava a questão dos campos, como é que essa informação se propaga, né? E aí eu escrevi, e isso faz parte do capítulo desse livro, foi lançado em 2008, né? Também no mesmo livro tem os campos morfogenéticos, que tem especificamente as constelações familiares, né? Então vamos refletir um pouco para vocês entenderem, né, essa questão dos campos, né? Dos campos. Imagine você que todos nós somos frutos, né, de um espermatozoide que disputou com 300 milhões de espermatozoides, e um deles conseguiu chegar no alvo, que era o óvulo, né? E aí, quando o espermatozoide entra no óvulo, que é o gameta feminino, masculino, o gameta feminino, né? Se forma uma célula chamada de ovo, né? Então, o ovo, o zigoto, é exatamente ali onde está a união do masculino com o feminino. Daí a importância, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que todos nós somos frutos de um homem e de uma mulher. E que você, assim como eu, tem o feminino e o masculino dentro de você. Então, ainda hoje você vê muita violência, né? O homem é educado para não expressar o seu lado feminino. A gente não tem coisa mais louca do que isso, entendeu? Quando nós passamos a entender sistemicamente o que né, o que são as constelações familiares, entender as chamadas ordens do amor, nós vamos ver a brutalidade de que é você educar um ser humano para dizer, olha, não seja uma mulherzinha, não chore, não expresse seus sentimentos. Você estar podando 50% dele, você está anulando, né? Você está gerando um conflito dentro da pessoa, né? Então, todo tipo de preconceito, seja em relação ao homem como à mulher, é uma violência. É uma violência porque nós somos o feminino e o masculino. Não tem como você deixar de ser isso. É o equilíbrio, o hemisfério direito, né, que é o feminino, o hemisfério esquerdo, que é o masculino. Esses dois hemisférios eles se complementam. Aqui é a espiritualidade, aqui é a ciência, entendeu? Então a gente vai entender, essa complementaridade, né? Ciência e espiritualidade, a musicalidade, a objetividade, né? A lógica, né? A intuição. Então essas coisas não se separam, elas se complementam. Quando a gente entende isso, o ser humano explode em criatividade, explode em amor, explode em respeito, né? À diversidade, né? Ou seja, a pessoa que tem essa consciência equilibrada do masculino e feminino, ele vai trafegar pela vida com mais leveza, entendeu? Ele vai respeitar as diferenças, ele vai respeitar as escolhas das outras pessoas, né? Porque, afinal de contas, o que é mais importante na vida é o amor, né?
Então, essa aqui deve ser a lei, né? A lei máxima, né? E aí, observe que coisa mais interessante. Esse ovo que é o fruto do espermatozoide com o óvulo, né? Ele se divide, aí ele começa a se dividir, aí começa a história. Aí a pergunta é, de onde é que vem a informação para esse ovo se dividir? É uma célula só. Aí ela começa a se dividir, né? E aí, o que é que acontece, né? Essa célula se divide, e se divide, e se divide, daqui a pouco tem uma informação que diz para a célula, e diz, olha, é o seguinte, você vai ser uma célula do rim. Aí vem uma informação que ninguém sabe de onde vem, que diz, você vai ser uma célula do baço, você vai ser uma célula do coração, você vai ser uma célula do cabelo, você vai ser uma célula do osso, né? Gente, de onde é que vem essa informação? Então é muito importante a gente perceber como nós somos, né, regidos por um campo de energia, que é exatamente isso que se sabe, né? Os campos que formam, que são morfogenéticos, que geram formas, porque aí você vai perguntar, e de onde é que vem a informação para dizer que minha sobrancelha tem que estar aqui nesse lugarzinho para evitar que o suor da minha testa entre no olho e me irrite minha pupila? De onde é que vem essa informação? De onde é que vem a informação para que esse cílio fique exatamente aqui para proteger o meu olho de poeira, de água, de impureza, seja lá o que for? De onde é que vem, hein? De onde é que vem a informação para você ter pelos na entrada no seu nariz para também gerar proteção? E aí começam a habitar seres dentro do seu nariz, tem 50 bactérias, pelo menos, que habitam o nosso nariz, 9 bactérias na boca, que fazem parte da digestão, né? Essa aqui faz parte da limpeza, da proteção, da respiração, tem bactéria no ouvido, tem bactéria em tudo que é lugar. Aí eu pergunto, quem é que está orquestrando, né, essa grande sinfonia? Quem é o mestre disso? E aí nós vamos começar a perceber que existe um campo, é exatamente esse campo de informação. Pois é, a pergunta aí, tem 2 perguntas. Você já deu o like aí no YouTube? Você já soltou o seu aviãozinho, já convidou seus amigos para participar disso aqui? Esse tema é um tema muito interessante. É um tema muito interessante que traz clareza para a gente como nós somos emaranhados em energia. Nós vivemos dentro de um campo de energia, né? Então, a grande questão é exatamente isso, você começar a olhar para a complexidade do seu corpo. Você tem ideia do que é que seu rim faz? Você tem algum controle sobre o que o seu rim faz? Você tem algum controle sobre o seu fígado, sobre o seu coração? Você, quando vai dormir, você diz, olha, vou programar o meu coração para dar não sei quantas batidas, parará. Você sabe, você faz isso? Você tem alguma autonomia sobre o comportamento do seu coração? Gente, é uma inteligência espetacular. Uma célula pode realizar de 100 mil a 6 milhões de reações químicas em 1 segundo apenas. Aí a pergunta é, de onde é que está vindo essa informação? De onde é que está vindo isso? Né? Então, nós vamos perceber que nós estamos dentro de um campo inteligente, né? Um campo inteligente que é capaz, auto-organizador, que é capaz de criar formas, né? E que nós vamos perceber que essas células, dentro dessas células, elas têm um núcleo, e dentro do núcleo tem exatamente a herança que nós recebemos do pai e da mãe, a questão dos 50% do pai e da mãe, vem para os cromossomos, que são estruturas espiraladas, né? Que se você desenrolar os cromossomos das células, você dá para dar 3 voltas e voltar no Sol 3 vezes. Você sabia disso, não? Olha só o que é que nós temos dentro da célula, gente. Uma quantidade de um negócio lá enlinhado assim, ó. Só que esse negócio enlinhado é onde está, né, o chamado DNA, o ácido desoxirribonucleico. É onde está o código da vida. Aí eu pergunto para você, quem foi que botou esse código ali dentro, hein? De onde é que veio? Como é que foi isso? De onde é que vem essa inteligência de ter esses códigos ali? Que códigos são esses? Os códigos são os genes, que são exatamente o que nós herdamos dos nossos pais e os nossos pais herdaram dos pais dele, ou seja, isso eu estou no Face, tá não, Laís, por algum motivo não entrou no Face não.
Só entrou no YouTube. A gente entrou 6 minutos atrasados, eu acho, em função do imprevisto que aconteceu aqui. O Face, às vezes, acontece isso. Diz o pessoal do Face para vir para o YouTube. Deixa um recado lá, vem para o YouTube ou vem para o Instagram, né? Aconteceu algum problema. Tá tendo problema também de subir live. Ontem a live, infelizmente, a live com a Cláudia perdeu, ela não subiu. Hoje eu gravei um vídeo no IGTV, não subiu também, então tá tendo algum problema de configuração aí no Instagram, né? Eu percebi agora que não foi, aparentemente era para estar, né? Mas não entrou. Normalmente, você, quando passa 9 minutos, ele não entra, mas nós começamos 6 minutos atrasado em função do imprevisto com a entrevista do Dr. Joe Dispenza. Mas não entrou. Agora que eu percebi que nós não estamos aqui no Facebook. Deixa um aviso lá, gente, para o Facebook, o pessoal vir para cá, né? Então, veja bem, gente, então, a importância da gente entender que nós somos frutos de uma inteligência espetacular, né? Que forma esses... Ah, não, o Face entrou. Tem gente no Face, Laís. Tem sim, o Face entrou. Entrou sim. A Fernanda disse que está no Face. Então, tá funcionando o Face também. Eu pensei que não estava, porque só vi aqui acho que tem pouca gente no Face, certamente. O Face cada vez mais está sendo deixado de lado. O Facebook, tem gente no Face. A Alejandra também está lá. Tá lá, Laís. Tá. Eu pensei que não estava, mas está. Tem gente no Face, tem gente no YouTube. Tá legal. Então, compreender esse emaranhamento, ou seja, tem um campo, né, que gera formas, né, que produz as formas, que produz os programas. Então, existe, né, esses campos de energia que geram entrelaçamento, emaranhamento quântico. E aí, quando nós estudamos a física quântica, tem um princípio chamado de não localidade quântica, que mostra que 2 elétrons que estão emparelhados, um com spin para cima, outro com spin para baixo, né? E eles giram num sentido, outros giram em sentido contrário, né? Esses elétrons, por mais que você queira separar você não separa mais. Eles são inseparáveis, né? Eles são inseparáveis. Então, quando você mexe num aqui no Recife, o pá dele que está no Japão vai ser mexido também, mesmo que você estiver mexendo só no par que está em Recife. Isso é chamado de inseparabilidade quântica, emaranhamento quântico, né? Então, esse emaranhamento quântico tem a ver com essa questão dos campos. Então, por exemplo, você já deve ter percebido que os seus animais, o Rupert Sheldrake fez estudo sobre isso, os animais, eles percebem quando nós estamos chegando em casa. Na verdade, o Rupert Sheldrake mostrou que 80% dos cães, quando os seus donos estão no trabalho se despedindo para vir para casa, eles já vão para a porta para recebê-los. Então, isso eu percebi muito com meus gatos, né? Eu morava numa época num apartamento, né? Que era, acho que era 2º andar, né? Era aquele chamado prédio caixão, né? Hoje é o meu escritório. E aí, tem a varanda ali, as janelas, né? E aí, sempre que eu chegava em casa, né, sempre que eu estava embaixo ali, chegando na calçada, os meus gatos já estavam lá de cima me olhando. Eles sempre estavam lá me olhando, né? Eles já estavam me recebendo, né? Eles sabem, os gatos sabem, né? As plantas sabem, né? Então, o Rupert Sheldrake, ele fez essa experiência, ele também fez uma experiência, tem um livro dele que é A Sensação de Estar Sendo Observado, que ele mostra, por exemplo, se você estiver num lugar e você começar a olhar para as costas de uma pessoa, principalmente para a nuca das pessoas, ela vai se virar para você e vai olhar para você. Então, você está... né, tem um elo energético que nos liga às pessoas. A observação, se você começar a olhar muito para uma pessoa, ela vai olhar para você. Então, os investigadores sabem disso, quando eles estão pesquisando, os detetives, né, eles andam atrás de alguém sem olhar para elas, né, porque se eles olharem para elas, elas terminam percebendo, né. Então, são campos de energia que nos conectam ao todo, né. E aí, esses campos de energia é exatamente o campo que está associado
ao processo da constelação, né? A constelação familiar. Então, quando eu descobri a constelação familiar, eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque eu fui, muitas vezes, representar alguém que eu não conhecia, e, de repente, eu me comportava de uma forma que depois a pessoa me dizia, não, você estava representando meu pai era assim mesmo, ele se comportava assim, ele agia dessa maneira e tal, e tal, e tal. Eu digo, mas, meu Deus, como é que essa informação chega, né? Uma certa vez, eu participei de uma constelação familiar, vou contar isso para vocês, né? É uma das coisas mais interessantes que eu já vivenciei. Era uma constelação de uma amiga minha, e essa amiga minha tinha uma história familiar muito complexa, onde existiam coisas graves, assassinatos e coisas assim desse tipo, né? Pessoal que morava aqui na zona da mata, então aquela coisa, né? E era uma constelação extremamente complexa, que foi chegando, foi entrando pai, mãe, avô, bisavô. Então aqui eu fui convidado para representar o avô dela, né? E aí eu sei que era um salão muito grande, né? E eu me escorei, né? Tinha uma parede assim, não, uma quina de parede, e assim tinham várias pessoas participando. Eu fui chamado para entrar na constelação, né? E eu representava o avô dela. E eu me escorei na parede. E meu calcanhar começou a coçar. Eu estava descalço e eu comecei a botar o dedão do pé entre os calcanhares e comecei a coçar assim, né? Aí daqui a pouco passava a coceira, daqui a pouco voltava. Eu sei que eu fiquei um bom tempo com essa coceira no calcanhar e a constelação acontecendo e eu ali, né, naquela posição. Quando terminou a constelação, né? Ela me chamou e disse, Wallace, você estava ali representando o meu avô, e o meu avô, ele costumava, né, ficar na cozinha, escorado na porta da cozinha, enquanto minha avó cozinhava, e ele tinha aquele hábito de ficar com o dedão ali, cutucando o calcanhar. Então você ficou ali do mesmo jeito que meu avô se comportava, né? Olha só que coisa impressionante, né? Então, o que aconteceu? Eu entrei nesse campo de energia que conecta as pessoas, a informação da pessoa está em algum lugar, como não há tempo e espaço dentro dos princípios quânticos, não há tempo e espaço, né? Eu me conecto através do tempo, passado, presente e futuro, quando você tem uma partícula do mundo subatômico, elas aparecem ao mesmo tempo, né? Ou seja, é um pacote, uma partícula informa sobre o passado, sobre o presente e o futuro, né? E aí eu estava ali me comportando como se fosse uma pessoa que eu não sei quem é, que eu não sabia, não tinha a menor ideia nem de quem era, e eu estava repetindo um padrão. Então, a constelação familiar, ela só pode ser entendida o que acontece, o fenômeno que acontece ali, porque as pessoas pensam, não, isso é espiritismo, não, isso não é nada, isso é ciência, né? É a vida. A vida é interconexão, é interdependência, é campo de energia. Tá? E aí, o que acontece, né? Você vai encontrar isso também nas plantas, As plantas que você tem cuidado com elas se conectam a você, né? Elas se conectam a você. Inclusive, um pesquisador fez experiências com plantas, né? Onde o casal saía de casa, né? E ficava a quilômetros de distância. E uma coisa muito interessante ele contou. Quando o casal estava longe de casa, estava fazendo sexo, na hora que eles estavam no orgasmo, e eles colocavam equipamentos de sensores bem sensíveis na planta, quando o casal estava no momento do orgasmo, a planta estava feliz. A planta também relaxava, entendeu? Então, vê que coisa impressionante, gente. Os animais, as plantas se conectam com a gente. Teve uma situação que esse cientista, ele pegou 5 plantas da mesma espécie e colocou dentro de uma sala, né? Né? E escolheu 5 pessoas, sorteou para que uma delas entrasse na sala no momento que ninguém visse e cortasse uma das plantas. Né? Assassinasse uma das plantas. Era uma coisa, né?
A planta, claro que tinha condições depois de voltar a crescer, mas ia cortar ela, cortar as folhas da planta, cortar os galhos da planta, sacrificar a planta. E assim foi feito, né? E assim foi feito. E aí depois ele fez com que as pessoas entrassem na sala, uma por uma, para ver a reação das plantas. Ninguém sabia quem tinha cortado a planta. No momento que a pessoa que cortou a planta entrou na sala, as 4 plantas que não foram cortadas entraram em estresse automaticamente, que eles colocaram eletrodos sensíveis nas plantas. Elas entraram em estresse. Elas denunciaram o assassino da outra planta. Olha só que coisa mais interessante, hein, gente? Então, a planta tem essa sensibilidade, ou seja, ela tem um campo de percepção. Ela, apesar de estar ali paradinha, mas é um ser altamente inteligente, possivelmente das inteligências mais complexas do reino animal é a inteligência das plantas, né? Então, isso vai, né, mostrar como nós estamos entrelaçados com a natureza. Então, o Pantanal queimando, a Amazônia queimando, tudo isso, gente, afeta a humanidade toda, afeta a humanidade toda. Quando você tem um quarteirão, né, que tem mais plantas, as pessoas são mais felizes. Você sabia disso, não? Isso faz parte das minhas pesquisas. Foi feita pesquisa no Canadá, foi feita pesquisa nos Estados Unidos, foi feita pesquisa na Austrália, né, onde as ruas que têm mais plantas, as pessoas têm um índice de felicidade, de bem-estar muito maior, né? Quando há destruição de plantas, há também adoecimento e morte dos seres humanos, né? Porque nós fazemos parte da teia da vida. Aí você vai entender aquele discurso do índio, do cacique Seattle, né, que dizia, né, que trazia essa visão sistêmica, né? Ou seja, nós somos filhos da terra. O que você fizer à terra, o que você fizer às árvores, o que você fizer aos animais, você faz a você mesmo, você está fazendo a você mesmo, né? Luiz Augusto disse que tem um vídeo do elefante comendo uma planta e as outras plantas segregando veneno. É isso mesmo, né? É isso mesmo. As acácias, quando a girafa ou o elefante está comendo uma acácia, as acácias vizinhas começam a fabricar toxinas, porque aquela acácia que está sendo comida avisa. Então, 100 metros de distância, as acácias recebem a informação. E elas começam a fabricar toxina, e a folha fica muito amarga, ou a girafa não quer comer. E aí os animais começam a encontrar, porque como isso faz parte do equilíbrio também, né? Eles não comem de maneira predatória, então eles começam a comer as aves contra o vento. Se estiver a favor do vento, eles não vão não, porque as aves, elas estão com toxinas. Os próprios insetos, eles se comunicam com os próprios insetos. As plantas, nesses campos de energia, né, que são o que é que são os óleos essenciais? São a informação criada pela planta para se defender. Por isso que os óleos essenciais são tão poderosos para a gente, porque nós somos filhos da natureza, né? E nós temos uma compatibilidade muito grande com o reino vegetal, né? Com o reino vegetal. Então, eles fabricam as suas defesas, os óleos essenciais faz parte da inteligência, né? Os fungos que atuam ali nas raízes têm uma importância incrível, né? A comunicação entre as árvores é uma coisa absurdamente inteligente, né? E quando você faz, por exemplo, a depredação da floresta e vai plantar esses transgênicos, esses negócios tudo igual, as monoculturas, você tira essa inteligência da floresta. É uma coisa incrível, gente. Como nós precisamos aprender com a floresta. Por que a humanidade está tão doente? Porque criou essa lógica de matar a floresta para plantar soja, para plantar milho transgênico. Entendeu? Aí, quando você faz isso, aquelas plantas, elas ficam surdas-mudas, né? Elas ficam surdas-mudas, né? Elas não conseguem se comunicar, né? Ela não consegue se comunicar, né? Sim, com certeza, José Carlos Loureiro está falando, embora o Espiritismo não fale sobre isso, mas dá a entender como tudo se liga, desde as pedras até o homem, sem dúvida nenhuma, o Espiritismo mostra isso, mas o foco é o desenvolvimento moral. Desenvolvimento moral, é a faxina interior, né?
Todas as tradições espirituais, elas, quando a gente olha na essência, né, elas estão exatamente comprometidas em fazer essa reconexão com o divino, né? A questão é a distorção que o homem leva, né, da má interpretação, infelizmente. Então, a grande questão é abraçar a árvore é maravilhoso, com certeza, é fantástico, né? Então, a gente ter essa compreensão, né? É a Andréa que está aqui, é lá de Brasília, da Pedagogia Quântica. Então, é essa compreensão, né? A compreensão dessa complexidade da natureza e como nós estamos interconectados com os animais, com os seres humanos, né, com as plantas, né, nos leva exatamente a gente perceber o caráter sistêmico da realidade. Então, o que a constelação faz, o que a constelação mostra, é exatamente que existem leis, né, que o Bert Hellinger sistematizou depois das suas viagens para a África, da convivência com as tribos indígenas, né? Ele vai exatamente sistematizar as chamadas ordens do amor, né? Que são leis que regem os relacionamentos. São as leis que regem os relacionamentos. Então, essas leis, elas vão possibilitar que a gente se perceba em comunhão com o todo, né? E aí porque tem um campo de energia que registra as informações, e registra com base nas leis. Então, toda vez que uma pessoa é excluída de um sistema, como a exclusão não faz parte da ordem do amor, você fica com um buraco energético ali no sistema, né? Então, por isso que eu digo para as pessoas, olha, nós precisaríamos criar um pré-requisito. A pessoa, para ser política, trabalhar com política, ela precisava primeiro estudar física quântica. Porque o político, né, ou qualquer ser humano que estude os princípios da física quântica, dos campos morfogenéticos, ele nunca vai ser corrupto. Ele nunca vai fazer o mal, ele nunca vai agir de má fé, ele nunca vai agir, digamos assim, contra os interesses das outras pessoas, das florestas, dos animais. Ele nunca vai fazer isso, porque ele sabe que ele está fazendo contra você. Tem um campo ali de energia que registra a informação. Então, esses campos morfogenéticos, eles são memórias energéticas das nossas ações, né? Ou seja, dos campos que nós criamos a partir das nossas ações, que são... eu estava entrevistando o Dr. Joe Dispenza agora, né? E é exatamente isso, né? Os neurocientistas chamam de estado de ser, o que você pensa, o que você sente, a forma como você pensa, sente e age, que vai criar a sua personalidade, vai estruturar a sua persona. Isso, você emana energia, você está atraindo para a sua vida as experiências que estão associadas ao seu estado de ser, que nós podemos chamar também de impressão eletromagnética, ou seja, uma digital eletromagnética, ou seja, é o campo de energia que você propaga a informação, né? Você propaga a informação, né? E você se emaranha nessa informação, né? O Alegria come as plantas, come, com certeza. Alegria e Serena come. Os animais, eles... A medicina tibetana, ela evoluiu exatamente com os animais, observando os animais que estavam doentes e comiam as plantas. Ele sabe quais são as plantas que têm os princípios ativos. Então, a partir dos homens observando os animais que estavam com diarreia, o animal com diarreia ia lá comer determinada planta. Eles começaram a sistematizar, perceber essa relação da planta com os seus processos de cura. Boa noite, quem está chegando aí, minha gente, né? Então, esse tema, ele é muito encantador, gente. Vai perceber como nós precisamos evoluir nesse sentido do respeito à natureza, do respeito aos animais, do respeito a todos os seres humanos, e o primeiro humano que você precisa respeitar é você. Se cuidar, né? Cuidar da sua vibração, cuidar do alimento que você está colocando na sua mesa para você diminuir a quantidade de veneno que você bota na sua mesa, né? Então, assim, trazer essa percepção de uma realidade entrelaçada, emaranhada, interdependente. Então, o que as constelações familiares vão nos mostrar é exatamente esse poderoso campo governando as relações. Então, por isso que eu costumo dizer que as nossas ações, elas funcionam como uma caderneta de poupança cósmica.
Caderneta de poupança cósmica. Sabe o que é isso? Toda ação sua, ela é contabilizada na caderneta de poupança. Ou você, né? Ou seja, uma caderneta de poupança do bem, uma caderneta de poupança daquilo que a gente, por ignorância, a gente de repente se pune. Porque normalmente nossas ações, o que a gente chama de pecado, é a ignorância, é a falta de foco, é exatamente desconhecer as leis naturais. Então, quando nós excluímos, quando nós agimos de má fé, quando nós fazemos algo que promove sofrimento para o outro, quando nós promovemos sofrimento para a gente, quando nós nos culpamos, quando nós nos emaranhamos de alguma forma, então nós estamos criando uma caderneta de poupança, né, que vai, né, a fatura vai vir. Por isso que eu disse, olha, se a gente coloca como pré-requisito ao político, a pessoa que quer ser um cidadão que vai servir, né, publicamente, né, se ele tem conhecimento de física quântica, ele não vai roubar. Ele não vai ser corrupto, né? Ele não vai ser corrupto. Perdeu um amigo médico da Covid, sinto muito, Rosemary. Ele não vai ser corrupto, né? Porque, pois é, Marival, Marivado, né? Mari. Então, porque, ou seja, aí entra a coisa da espiritualidade, porque nós fomos educados na lógica de que tem um Deus, e ainda mais um Deus barbudo, homem, né? A lógica do patriarcado, né? O masculino, que está olhando para a gente, está vigiando para a gente 24 dias, nos punindo ou nos recompensando. E aí esse conhecimento, ele diz, olha, não precisa, Deus tem mais o que fazer, ele não precisa ficar ali vigiando não, porque ele tem uma estratégia muito mais inteligente do que essa. É a sua energia que lhe vigia, é a sua energia que lhe recompensa, é a sua energia que lhe pune, é você que está se punindo, né? É você que está se punindo, é você que está se recompensando. Pessoal do YouTube, você já deu o seu like aí? Vamos viralizar a forma de você patrocinar, se você está gostando do conteúdo, gente, vocês aqui no Instagram, é dando um coraçãozinho, é compartilhando, e você no YouTube, né, é deixando o seu like, é bem simples assim, vai lá e vai clique no gostei, bota gostei, aí pronto, muita gente, o YouTube reconhece o conteúdo, esse conteúdo é de valor, aí ele mostra para outras pessoas, e vocês sabem que esse conteúdo é de muito valor, né? Então, todas as nossas ações, elas geram emaranhamento, elas geram comprometimento nosso com o nosso futuro, né? Então, o nosso futuro, ele está associado ao que eu estou fazendo agora, entendeu? Mas só que se eu estou fazendo agora é uma réplica do meu passado, não tem como você mudar o futuro. Então, quando nós conhecemos as regras a chamada Ordens do Amor da constelação familiar, a gente vai exatamente buscar seguir essas regras, porque essas regras criam um campo, né, que pode ser um campo extremamente favorável para a gente. Porque nós estamos emandando a energia ligado às nossas crenças e as que são representadas na prática pelas nossas ações, nossos comportamentos, as nossas escolhas, as nossas experiências. Então, tudo aquilo que nós estamos fazendo na vida, ela é fruto, né, exatamente desses códigos internos, né, que são representados quimicamente pelas emoções, que impregnam as nossas células, que educam o nosso corpo para que a gente produza determinados tipos de proteína, né, e que essas proteínas que vão estar associadas exatamente a forma, né, campos que fazem formas. Então, os traumas que nós vivemos, as situações que nós vivemos na nossa vida estão registradas enquanto informação no nosso corpo, né? Estão no nosso corpo, né? Tem memórias musculares e todas as experiências que nós vivemos estão no nosso corpo. Então, isso é muito lindo a gente ter clareza sobre isso. A constelação vai exatamente dizer, olha, você está ligado, tem coisas que estão acontecendo na sua vida porque você está representando um papel dentro desse sistema. Esse sistema, ele precisa evoluir. Então, se teve alguém que foi excluído da sua família por algum motivo, né, por questão de raça, de religião, de opção sexual, seja lá por que for,
essa fatura vai vir para as futuras gerações, porque o universo, ele não trabalha com vazio, né? Ele não trabalha com a falta de amor, né? Ou seja, a forma da cura, né? A cura é exatamente o amor, né? É o amor que recompõe, né? Quando nós trazemos e nós reconhecemos o valor do outro, né? Quando nós trabalhamos buscando esse resgate, né? Quando a gente busca esse resgate sistêmico dos seres humanos, das pessoas, do planeta, né? É por isso que eu venho defendendo uma cultura planetária, por isso que eu venho defendendo uma religiosidade, uma nova religiosidade. Uma nova religiosidade que seja ligada aos princípios éticos, né? O Dalai Lama vem falando sobre isso, dizendo, olha, não é o mais importante, não é uma religião, é a sua ação no mundo, né? É a sua ação no mundo, porque as religiões levaram muitas vezes as pessoas a um sofrimento sem fim, né? Sem fim pela compreensão, né? Ou seja, é muita culpa, é muito medo, é muita coisa, né? É muita desconexão, às vezes, dentro das religiões. É uma coisa que eu tenho estudado muito isso há muito tempo, né? E aí a religiosidade, a espiritualidade é algo que conecta essa inteligência. Então você vai ser honesto, não é porque você tem medo de Deus lhe punir, é porque você entende que essa é a regra da vida, essa é a melhor forma de você se comportar, entendeu? Religião significa religar né, com o divino, tá? Então você pode ser uma pessoa religiosa sem ser de nenhuma religião, porque você começa a desenvolver princípios éticos, valores humanos elevados, e você simplesmente não tem sentido para você se corromper, não tem sentido você fazer o mal, não tem sentido você estar agindo de uma maneira que não gere o seu próprio benefício, o benefício dos demais, não tem sentido, porque aquilo é burrice, é idiotice, você está fazendo mal para você, tá? Então, conhecer essas leis, as leis que regem, porque o campo, ele vai recompor, ele vai onde tem um vazio ali, um vazio existencial, onde tem uma ruptura em relação às leis, ele precisa ocupar, esse espaço precisa ser ocupado. E aí é quando vem uma criança que adoece, um animal que adoece, né? Normalmente as crianças que adoecem têm que olhar para os pais. Os pais, as crianças denunciam o campo eletromagnético dos pais. Os animais denunciam o campo eletromagnético dos donos, né? Então, assim, nós podemos, com esse conhecimento, né, desenvolver uma religiosidade, uma espiritualidade sem ter religião nenhuma, né? Ou seja, porque nós estamos conectados com a intencionalidade cósmica, né? Ou seja, com o princípio da criação, que é o amor. Por isso que os grandes mestres não ficam... Você já viu algum grande mestre dizendo, olha, vá defender minha religião? Você já viu Jesus falando de judaísmo, falando das pessoas para serem judeus? Você nunca viu nenhum mestre querendo convencer ninguém, né? O Dalai Lama faz isso o tempo todo. Não, eu não estou querendo... Não seja budista, não. Ser budista é complexo. Não se preocupe. Isso não é o mais importante, você ser budista. Entendeu? Os grandes mestres não estão preocupados em convencer você a ser da religião dele, não. Eles estão querendo que você seja um ser humano extraordinário, como tem uma pessoa que disse aí, que você seja um ser humano extraordinário. E ser um ser humano extraordinário é você ser autoconsciente, né? É suas ações serem conectadas, não é você ficar com medo de que tem um Deus lhe punindo ou lhe recompensando, porque isso é bobagem, né? É você que se pune, é você que se recompensa. Então, as constelações familiares mostram essa cadeia de interdependência que nós vivemos, né? E que nos leva... nos convida o tempo todo a viver com sabedoria, né? Viver com respeito aos demais, viver com respeito à natureza. Não é porque você está fazendo isso para você ser bonzinho, não é porque você é inteligente, você é sábio. Você entende que essa é a lei que traz harmonia para você. Você sabe que tem um campo que está regendo essas leis. E que o campo não trabalha com vazio, com buracos energéticos, ele vai buscar preencher. E alguém vai ocupar esse espaço, entendeu? Então, aí nós vamos começar a entender a origem de muitas doenças, tá? Então, vocês têm, gente, quem quiser, veja bem, vocês têm aí uma oportunidade incrível, 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 incrível. Eu estava falando com uma amiga minha agora, né, que está viajando, ela me perguntando sobre o constelar. Ela, Wallace, eu conheci constelação familiar há muito pouco tempo, isso vale a pena? O que é isso mesmo? Eu digo, olha, isso não só vale a pena,
como é, digamos, uma chave, né, que vai abrir muitas das fechaduras da sua vida em todas as áreas, né, nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos profissionais, na relação sua consigo, na relação com o sistema, na relação com a natureza, na relação com o seu país, na relação com o universo. Né? Então, eu gravei um vídeo hoje que eu não consegui publicar, porque está tendo algum problema no Instagram, que eu falava de 3 coisas. Tem muitas coisas que influenciaram muito a minha vida, mas tem 3 coisas na minha vida que, assim, eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse conhecido. Então, a primeira, naturalmente, é a física quântica e relativística. Então, esse conhecimento da física que me levou, inclusive, a deixar a engenharia para ser professor de física, pela minha paixão pela física. Se bem que a minha paixão maior é a física moderna, que envolve a física quântica, né? Então, a física quântica mudou a minha vida. A partir de 2005, eu comecei a fazer workshops, escrevi 9 livros, estou escrevendo o 10º livro agora, e minha vida simplesmente se transformou, não é? Eu me curei, né, me transformei, abandonei os medicamentos químicos, entendi o emaranhamento que eu vivia com os meus pais, curei a relação com os meus pais, né, curei as minhas relações com as pessoas que eu convivi, tenho procurado, nas minhas relações, buscar honrar e respeitar todas as pessoas que passaram pela minha vida. Estou exatamente buscando a cura do sistema, entendendo que todas as pessoas que passaram pela minha vida estavam a serviço da minha própria cura, da minha própria evolução. Né? Por isso que fica mais fácil, quando a gente compreende essas leis sistêmicas, a gente perdoar também. Né? A gente perdoar. Né? E aí foi a física moderna, depois veio a meditação. Então, quando eu aprendi a meditar, né, a partir do ano 2000, foi mais ou menos 2000 que eu comecei a prática da meditação. Então, a meditação me trouxe para a presença. Eu aprendi a sair de estados ansiosos, eu aprendi a sair de estados alérgicos, simplesmente aprendendo a respirar e a meditar. Né? Então, 2 coisas. A terceira coisa foi no início do ano 2000, né, no começo do ano 2000, por ali, que eu comecei. A homeopatia também foi uma coisa extraordinária na minha vida, né? E foi como as medicinas naturais. Então, as constelações familiares. Então, as constelações familiares me trouxeram essa visão sistêmica. Eu, daqui a pouco, comecei a entender as coisas que tinham acontecido comigo. Eu comecei a entender as coisas que tinham acontecido com os meus pais, com as minhas filhas, né, com a minha família, de um modo geral. Eu comecei a entender o planeta como um todo a partir de uma visão sistêmica, o meu país, entendeu? Então, isso me deu uma visão de mundo tão ampla, né, tão extraordinária, que eu escrevi um capítulo do meu livro Princípios Quânticos, explicando as constelações familiares do ponto de vista da física quântica. Né? No entanto, o ano passado, eu fui tomado por um insight, um chamado. Olha só que coisa interessante, gente. Foi um chamado mesmo. Foi um chamado mesmo, porque eu honro muito o trabalho do Bert Hellinger, e eu falava muito que o meu sonho era que ele ganhasse o prêmio Nobel antes de morrer. Ele não ganhou, né? Mas veja bem o que aconteceu. Eu disse, eu quero levar as constelações familiares para que mais pessoas conheçam esse sistema, porque ele é muito esclarecedor sobre as vidas das pessoas. Foi quando eu entrei em contato com a minha amiga Simona Rojo. Em 2013, Simona Rojo participou do grande evento internacional que eu organizei em São Paulo. Eu dei entrevista no programa de rádio dela, e ela se dispôs a entrar em contato com o Bert Hellinger para nós trazermos o Bert Hellinger para o próximo simpósio que eu ia organizar. Só que o Bert Hellinger adoeceu e eu não pude trazer ele naquele período, né? E eu terminei perdendo o contato com a Simone, mas o ano passado alguma coisa me deu um estalo e eu entrei em contato com a Simone. Ela estava, acho que na Índia. Digo, Simone, eu quero fazer um congresso internacional para divulgar a constelação familiar a partir da Hellinger, porque eu sabia que ela fazia parte da escola Hellinger. E aí ela entrou em contato com os alemães. Eles são extremamente, né? Eles são extremamente criteriosos, né? Rigorosos. E aí a Sophia Hellinger veio dar a formação internacional em São Paulo, e numa quarta-feira, a Simone, à tarde, me liga, né? Me liga dizendo, olha, a Sophia quer que você esteja amanhã aqui para assistir o curso dela, para ela conhecer você, para saber se vale a pena fazer esse trabalho com você. Né? E aí eu entrei em contato com minha agência de viagem para comprar uma passagem
naquele dia mesmo, para eu chegar no outro dia. Na verdade, a minha ideia era para eu chegar lá, o curso dela começava, parece que era 9 horas da manhã, ou era 10 horas da manhã. Eu tinha que pegar um avião a jato ali, né? Foi uma coisa impressionante. Eu sei que o cara, da pessoa da agência de viagem disse: Wallace, não tem passagem que dê para você chegar lá a tempo, não tem, está tudo esgotado, né? E aí eu entrei em contato com uma pessoa da minha equipe e pedi para ele olhar também. E aí foi uma coisa de minutos. Alguém, eu acho que desistiu do voo e eu encontrei uma única passagem para eu chegar em São Paulo a tempo de assistir o curso da Sophia Hellinger. E eu passei 5 dias em contato com ela, fizemos mais de uma reunião para que ela me conhecesse, soubesse do propósito do meu trabalho. Terminou que ela me aprovou. Até hoje as pessoas que trabalham com a Sophia disse que ficaram muito espantadas, porque o nível de exigência deles são muito grandes, assim, para fazer parceria com as pessoas, né? Então, assim, era o propósito, era a minha missão, tinha a ver com isso, né? De levar esse trabalho à frente. E aí, o que aconteceu foi que a Sophia Hellinger aprovou e ela fez uma exigência que só teria no congresso pessoas da Hellinger. Claro, era o meu objetivo, era divulgar a escola Hellinger, que era a fonte das constelações. E eu fiz 21 entrevistas, gente, com os maiores... Eu fiz inúmeras viagens para São Paulo, porque todos os alemães que vinham dar aula em São Paulo, eu ia lá entrevistar eles, né? E aí os outros professores do Brasil que iam para os cursos, eu ia entrevistar eles. Então, foram muitas viagens, foram muitas entrevistas, 21 entrevistas ao vivo, 11 entrevistas online, né? Então, assim, eu consegui, mesmo sendo uma pessoa que escreveu um capítulo de um livro sobre constelações familiares, que fiz inúmeras constelações familiares, eu fiquei muito espantado com o conteúdo que eu vi ali presencialmente. Eu entrevistei a Sophia Hellinger 2 vezes, entrevistei o Sam Stosh 2 vezes, que é o criador das constelações sistêmicas, trazendo a forma de resolver os conflitos no direito, né? Eu entrevistei a Simone Rojo 2 vezes, entrevistei os grandes alemães. Foi uma correria, Laís acompanhou isso aí. Então, gente, mas esse congresso é uma das coisas mais espetaculares, né? Possivelmente um dos trabalhos mais incríveis que o universo me proporcionou, né? E quando foi no último dia do congresso, né? Porque eu estava com excursão para os Estados Unidos. O ano passado, eu dei palestras em 6 estados americanos, né? E fiz o meu curso de coaching quântico, né? Então, eu estava em Nova York, em setembro, né, do ano passado, no último dia do Constelar, quando eu recebo a notícia que o Bert Hellinger tinha falecido. Então, aquele foi um choque muito grande para mim, né? Eu fiquei muito emocionado, né? Fiquei muito emocionado. Ao mesmo tempo, tinha algo dentro de mim que dizia: você fez o seu papel. O cara morreu no último dia do seu congresso, né? Você fez uma divulgação, o trabalho dele chegou em 49 países. Foi 49 países que nós levamos o Constelar, com mais de 200 mil visualizações, né? Maria José viu aqui as entrevistas, foi maravilhoso. Realmente, as pessoas que viram o Constelar, elas ficaram realmente muito, muito emocionadas e inspiradas, porque o conteúdo é muito inspirador, né? E aí foi exatamente isso, que nesse momento de pandemia, muitas pessoas precisando dessa visão, dessa compreensão sistêmica da vida, né, que nós resolvemos reeditar. Boa noite, Mônica, que bom você por aqui. Reeditar o Constelar, né? Então, hoje, né, nós liberamos o Constelar. Então, o Constelar você, quando adquire o Constelar, todo esse conhecimento, né, para a sua vida, você está adquirindo não só as entrevistas, né? A Elisane está dizendo que comprou o acesso e revê as entrevistas. É um congresso para você chamar a sua família inteira para ver. Chame seu pai, sua mãe, seu namorado, sua namorada, seu esposo, seu filho, entendeu? Porque, gente, é uma compreensão. Você vai entender as doenças crônicas, autoimunes, você vai entender os relacionamentos, traição, você vai entender autismo, você vai entender esquizofrenia, você vai entender adoção, você vai entender as violências que acontecem na estrutura familiar, né? Você vai entender os conflitos dentro das estruturas, inventário, né? A adoção,
né, abuso, né, assim, é de uma profundidade incrível, a própria história das constelações familiares, né? Então, o que é que acontece? Vocês podem entrar, nós criamos, então, uma situação muito especial, né, muito especial. O Constelar vai estar sendo, né, vendido só amanhã, adoção. Tem uma linda com Renato Bertarter, né, que é um médico, né, psiquiatra especialista em adoção, a coisa mais linda do mundo. Então, gente, vocês poderão adquirir esse material precioso, esse material completo, esse material profundo e transformador. Amanhã tem um grupo, vocês podem entrar no grupo do WhatsApp, num link, né? Vou pedir o pessoal da minha equipe para que você possa colocar, Laís, coloca no YouTube, no Facebook e no Instagram. O link está no meu perfil. Você vai lá no meu perfil, clica no link e diz grupo do WhatsApp, tá? O Constelar, ele já está sendo comercializado com R$4.000 de bônus, né, inclusos, né, por R$697. Só que já é um valor extremamente acessível para o conteúdo e o potencial transformador. Só que amanhã você vai poder adquirir o Constelar por apenas R$347, gente. É um presente. Né? Ou então, 12 parcelas de R$33,81, tá? Então, nós fizemos isso exatamente porque tiveram muitas pessoas que acompanharam a mentoria, a maratona Novo Salto Quântico, nem todas as pessoas, nós estamos com um grupo lindo, né? Vamos ter a primeira aula oficial amanhã, as pessoas estão em expectativa gigante, né? As transformações já estão acontecendo, pessoas já passando por curas incríveis também. Na última aula que eu fiz uma aula assim, informal, né? Na quinta-feira passada, eu sofistiquei a técnica do deixa ir, introduzir outras variáveis. Tiveram pessoas, assim, que passaram por transformações incríveis, curas, inclusive, incríveis, né? O Conceição está dizendo, é muito bom constelar, transformador mesmo. Então, gente, olha, a oportunidade está passando aí. Oi, Marisa, tudo bem, querida? A oportunidade está passando aí na sua frente, tá? Então, um investimento simbólico, R$347, para você ter a oportunidade de transformar a sua vida, tá? Então, você entra, né? Você entra lá no meu perfil, clica no link, né? Clica no link do meu perfil e vai grupo do WhatsApp. Veja, essa oferta não está sendo feita em outro lugar. Você só pode encontrar lá no grupo do WhatsApp. Tem que entrar nesse grupo, tá? É um grupo VIP feito especificamente para essa oferta. Ah, não vai mandar por e-mail? Não, não tem por e-mail. Vai ser vendido aqui no Instagram? Não. Vai ser entregue no Stories? Não. Né? Vai ser entregue lá no Facebook? Não, tá? Então, você só vai poder ter acesso a essa oferta. É um presente mesmo, já pensando em final de ano, para que você possa sentar. Então, ainda estamos em época de pandemia, senta em casa, chama seu marido, sua esposa, gato, cachorro, galinha, chama todo mundo e diz, olha, vamos aprender algo aqui para transformar as nossas vidas. Gente, é incrível realmente. Ontem nós liberamos a primeira entrevista que eu fiz com a Sofia Hellinger. Hoje, dentro do grupo, você pode também ver a entrevista com a Simona Rojo. Então, é algo que eu recomendo demais. E para você entender como é que esses campos afetam a nossa vida. Né? Que nós estamos dentro de campos de energia, né? E que nós precisamos nos educar, né? Dentro dessas ordens. Então, o que você vai ver ali no Constelar é exatamente as ordens do amor. Né? O que é que acontece quando a pessoa pratica um aborto energeticamente? O que é o aborto? O que é uma adoção energeticamente? O que é uma esquizofrenia? Você vai ver a relação de esquizofrenia com assassinatos dentro da família. Você vai entender o que é que está por trás do autismo. Você vai entender o que está por trás das doenças autoimunes. Enfim, né? Então, a ideia é a gente começar a ter uma atitude na vida que seja preventiva, gente. Chega de tomar remédio, chega de agredir seu corpo, chega de ignorar as leis da natureza, entendeu? Chega de estar agindo contra você, né? Que é exatamente o que nós temos uma cultura, é a cultura da infelicidade, a cultura da doença. Né? E as pessoas, elas não percebem, né, como elas resistem exatamente a esses princípios, né, os princípios que regem a vida. Né? Então, o que Bert Hellinger sistematizou foi 3 ordens, né, chamadas ordens de amor. Né?
a expectativa para a mentoria amanhã tá a coisa mais linda do mundo. O pessoal tá ansioso, né? Tá todo mundo naquela expectativa. Vai ser uma aula linda, né? E a gente vai começar um trabalho de muita transformação profunda, né? E aí eu indico também para as pessoas que estão na mentoria, né, que façam esse investimento, é um investimento pequeno, isso chama-se investimento, viu, gente? Investimento. Investimento é aquilo que tem o potencial de fazer o bem na nossa vida, né? Porque quando você diz, custa quanto? Não custa, pesa, é investimento, né? Então, olha essa perspectiva, né? O grupo de WhatsApp, só encontra no grupo de WhatsApp. Então, é muito importante que você observe quanto é que você investe no autoconhecimento, quanto é que você investe na sua saúde, quanto é que você investe... Porque, gente, se você não investe em você, você vai investir em doença, né? Por que tem tanta gente doente? Por que tem tanto suicídio? Por que tem tanta depressão? Por que tem tanta ansiedade? Porque as pessoas, elas estão agindo contra si mesmas, né? Elas estão ignorando, elas ignoram as leis que regem o universo e elas ficam ali atirando no seu próprio pé de noite. O constelar é amanhã, né? O constelar é amanhã de 9 horas. Vai estar disponível só amanhã das 9 horas às 19 horas da noite. Então, você entrando no grupo hoje, tá? Você, amanhã de 9 horas, né? Você já bota lá o seu despertador, tá? E aí você vai poder adquirir o constelar e você já recebe o acesso de imediato. Se você comprar através do cartão, você recebe de imediato no seu e-mail. E você já começa a assistir, né? E aí você lembra que você vai receber também todas as entrevistas que eu fiz no Constelar, você vai receber elas digitalizadas. Você vai ter uma enciclopédia de um conhecimento absurdo. Eu estou pensando em transformar isso num livro também, né? Porque é um conteúdo, assim, absurdo. É a síntese, né, dos casos, assim, relacionais mais complexos da nossa vida estão dentro do Constelar. Então, você vai entender, assim, se você vê o Constelar inteiramente, você vai sair com um conhecimento para a sua vida, que você vai dizer, opa, agora caiu a ficha, né? Onde é que estão? Né? Agora caiu a ficha, né? Porque a pessoa passa por situações de abuso, porque passa por situações de bullying, porque o que é que acontece? Qual é a melhor forma de você adotar uma pessoa, a complexidade que é a adoção, né? Das doenças crônicas, por que as doenças crônicas? Por que as doenças autoimunes, né? Então, é algo extremamente imperdível e recomendável. Aí você vai perceber essa questão dos campos morfogenéticos. E aí você vai começar a ter uma vida, né? Você pode começar a se educar, né, para entender a influência dos campos, né, a influência dos campos de energia dentro da sua vida. E entender que você é um campo de energia. É um campo de energia que afeta as pessoas com quem você convive. É um campo de energia que afeta as pessoas presencialmente e afeta as pessoas à distância. Então, você tenha cuidado com o que você está pensando em relação às pessoas, porque elas estão sabendo. Os seus sentimentos estão sendo canalizados para as outras pessoas, né? Deu um probleminha aqui na conexão, voltou, né? Não sei o que está acontecendo com a internet, está meio louco a internet, porque eu estou com 240 mega de internet aqui e ainda disse que está com conexão fraca, é uma coisa louca. Então, gente, eu vou ficando por aqui, né? Coloquem esse olhar sistêmico na vida de vocês, comece a observar, né? Procure trabalhar com respeito com todos os seres vivos, né? Com as plantas, com os animais, né? Porque nós estamos conectados a tudo e a todos, né? Desenvolver essa visão, desenvolver essa ação no mundo é desenvolver uma ação para que você não viva doente, perturbado, como o que tem de gente, né, vivendo no campo do ódio, da agressividade, entendeu? Consigo mesmo, né? A gente vai perceber a importância do perdão na nossa vida, a importância do amor, da compaixão, e perceber que, né, tem que ter muita coragem para amar, né? O amor requer muita coragem, né? No amor não é essa coisa piegas, não, né? É uma coisa que está associada a uma coragem que vem dentro do processo de doação, né, para a transformação, né? Então, as constelações familiares, elas vão trazer esse arsenal de informação que vai exatamente lhe dar o aparato, a ferramenta necessária
para você se relacionar consigo e com os outros de uma maneira, com a compreensão mais abrangente, para que você não coloque, né, areia na sua comida. Porque normalmente nós mesmos é que criamos os maiores empecilhos para a nossa evolução. Então a dica está aí, né? Passa lá no meu Instagram, né? Amor é doação plena, é isso aí. Passa lá no meu Instagram, no perfil, lá em cima tem o link, né? Procura grupo VIP de WhatsApp do Constelar, se inscreve, né? E garante a sua participação. Amanhã eu estarei lá no grupo de boas-vindas, né? Eu gravei um vídeo, né, de boas-vindas e vou estar lá com toda a equipe recebendo você com muito prazer, né? E torcendo para que você assista. Agora, veja bem, adquira e assista, viu, gente? Porque tem gente que adquire as coisas e não vê. Então, adquire e assista, coloca na sua pauta diária, né? Coloca isso como uma meta durante até o final do ano você concluir esse material e certamente vai te dar uma compreensão para que o ano de 2020 ainda seja um ano maravilhoso para você. Esse é o que eu desejo para todos vocês. E fiquem atentos e atentas, porque em breve nós estaremos divulgando essa entrevista fantástica que eu fiz hoje com o Dr. Joe Dispenza, né? Então, me senti muito feliz, me senti muito honrado, né? E aí você vê como é que os campos morfogenéticos atuam, porque o Dr. Joe Dispenza, eu conheci ele em 2005 através do filme Quem Somos Nós. Acompanhei o trabalho dele, tive com ele 2 vezes no Congresso Mundial de Medicina Quântica no Havaí, fiz o curso dele, workshop progressivo na Califórnia, né? E agora terminei sendo indicado, as pessoas que representam o trabalho dele aqui no Brasil me indicaram para a equipe dele, né? Eu mandei todo o meu currículo e eu terminei sendo aceito para fazer a primeira entrevista dele, né, para o povo brasileiro, né? Um trabalho que tem muito a ver com o meu trabalho. Então, veja que uma pessoa está distante, mas você está conectado, né? Esse fato de eu ter entrevistado o Dr. Joe Dispenza é campo morfogenético. A minha vibração em sintonia com o trabalho dele. Porque eu sempre divulguei o trabalho dele, né, sem nenhuma pretensão. Divulguei porque eu divulgo o que é bom. Naquilo que é bom, eu divulgo. Vocês, quem me acompanha, sabe que é isso. Né? Eu divulgo aquilo, né, sem saber nem quem é. Eu não conhecia ele. Né? Eu conheci, fiz curso, mas, né, enfim, conhecia o trabalho dele, sabia do valor. Né? Então, eu trouxe esse trabalho para o meu trabalho, levei isso para as pessoas que me acompanham e que chegou até mim essa oportunidade de divulgar, de ser a primeira pessoa em língua brasileira a entrevistar o Dr. Joe Dispenza, né? E levar esse trabalho dele para o mundo, né? Então, isso é muito legal. Então, isso tem a ver exatamente com essa questão do campo, gente, né? Você não precisa conhecer as pessoas, você se conecta energeticamente, você está na sintonia e aí as coisas terminam. Vem uma coisa dali, vem uma pessoa dali, uma pessoa que lhe indica, vem e termina se formando o contexto para que a coisa aconteça, né, dentro de uma situação de merecimento. Então, é isso que eu quero que vocês aprendam e que vocês coloquem na prática de vida de vocês e façam isso com leveza, façam isso com amor, sem expectativa, porque eu nunca fiz isso, né, com nenhuma expectativa. Eu fiz por amor à ciência, por amor ao conhecimento, pelo amor ao autoconhecimento, e as coisas terminaram vindo até mim. Então, é isso que eu quero que você aprenda. E o Constelar, né, será para vocês assim, uma ponte para essa conexão com os valores, né, com a vibração que conecta vocês com as soluções do que precisa ser solucionado na vida de vocês, tá bom? Então, um beijo, entre lá no grupo do WhatsApp, cadastrem-se, e amanhã, das 9 às 19 horas, vocês vão poder adquirir e compartilhem. Isso está aberto, na verdade, essa amiga minha me perguntou, isso é para consteladores, para terapeuta? Eu disse, não, isso é para todo ser humano que está em busca de transformação. O pré-requisito é, você quer transformar a sua vida? Você está em busca de autoconhecimento, você investe em você, você quer investir em você, para a sua vida, para entender os processos de autocura, para entender os emaranhados que você possa estar vivendo, então pronto. Né? O pré-requisito é você ser um ser humano em busca de você, de evolução, tá bom? Então eu aguardo vocês amanhã lá no grupo de boas-vindas, será um imenso prazer ter vocês participando desse curso, né? E contribuindo para que vocês evoluam cada vez mais. Vamos tocar o amor, nesse planeta, né? Vamos levar a vibração do amor cada vez
para que mais pessoas se curem, né? Não é no site, né? O site não, é no grupo do WhatsApp, viu, indignado? Não é o site. É no grupo de WhatsApp. Você precisa entrar no grupo de WhatsApp. A Laís está colocando o link aí. Entra no grupo de WhatsApp, né? Entra no grupo de WhatsApp, se inscreve no grupo e amanhã você vai ter essa oferta de R$ 697 por apenas R$ 347 e ainda pode parcelar em 12 vezes de R$ 33,81, tá? Presentão aí para vocês. Aproveitem e depois me contem o que é que vocês estão achando. A Célia está diretamente de Portugal, o pessoal de Portugal, tem muita gente nos grupos, né? Acompanha, divulga aí, Célia, que vocês, eu tenho um carinho muito grande. Quando eu entro em Portugal, eu me vejo no útero, que foi ali, nós somos, né, irmãos, né? Então, quando eu chego no aeroporto de Portugal, eu sempre faço alguma oração, agradecendo a esse povo, né, que veio aqui e que estamos entrelaçados, né? Através dessa história linda, né? A colonização, apesar de todos os defeitos que tem, mas tem essa coisa linda das pessoas que vão explorar territórios, vão criar outras possibilidades. Então, eu sou muito grato e honro muito Portugal, e as pessoas de Portugal são minhas irmãs, são meus irmãos, e por isso eu tenho ido também, eu tenho criado essa ponte, né? Nos últimos 3 anos, eu tenho ido para Portugal, a minha amiga... Luciana, nossa, me deu um branco agora, Pedroso, né? Ana Pedroso, minha amiga Ana Pedroso, tem organizado nossos eventos por lá. Esse ano eu ia participar de vários eventos em Portugal, terminou não dando para ir, mas certamente no próximo ano nós vamos estar com essa situação aí energética, a mensagem que o Covid está dando, espero que todos nós aprendamos, né, para que a gente possa voltar a bater pernas pelo mundo e levar informações de qualidade para vocês aí do velho continente e de todos os continentes. Um beijo, gente. Uma boa noite para vocês. Fiquem bem. Eu vou tentar baixar a live agora, mas ontem deu problema, não consegui baixar no Instagram, né? De qualquer forma, no YouTube ela está se mantendo, mas estamos com um problema. Hoje eu não consegui subir vídeo no Instagram. Pode ser algum problema do sistema. Vamos torcer que se tiver daqui a 5 minutinhos, essa live vai estar no Instagram, compartilhem, mas no YouTube e no Facebook não está tendo problema por enquanto, né? É um problema do Instagram, de alguma instabilidade interna da plataforma. Beijo na alma, gente linda, gente querida, fiquem em paz, aguardo vocês amanhã lá no grupo do Facebook. É isso aí, amor, hashtag amor 540 Hz, vamos elevar a vibração, amar cura, é isso aí, vamos se conectar e vamos tocar o amor, né? Vamos tocar o amor pela Terra, pelo nosso querido planeta. Um beijo, até amanhã.